25 de agosto. São Luís, rei da França. O mesmo espírito que animava São Domingos e São Francisco de Assis, animava também seu contemporâneo, São Luís. O amor de Deus e do próximo, o zelo pela glória de um e pela salvação do outro, a humildade, a paciência, também o desapego de todas as coisas da terra. A mãe dizia-lhe muitas vezes em sua infância: Eu vos amo certamente, meu filho. Amo-vos com toda a ternura de que uma mãe é capaz, mas preferiria infinitamente ver-vos cair morto a meus pés e jamais ver-vos cometer um pecado mortal. Também cumpria seus deveres de rei, como o dos religiosos de São Francisco e de São Domingos, dos quais sempre tinha alguns em sua companhia, cumpria as obrigações de suas regras em vista de Deus e com um ardor infatigável. De resto, quando lhe permitia o estado, levava a vida de um religioso, dando muito tempo à oração, usando cilício, visitando os enfermos nos hospitais. Todos os dias dava alimento a 120 pobres, que muitas vezes ele mesmo servia. Todas as vezes que jantava ou ceava, tinha junto de si certo número de velhos estropiados, aos quais dava de comer iguarias de sua mesa. Era doce e afável para com todos, de sorte que mesmo os estrangeiros o amavam. Como todos os santos, foi posto também em rudes provações. Para socorrer os cristãos do Oriente, empreendeu 2 cruzadas. Mostrou-se nelas tão valente quão piedoso. Mas Deus permitiu que sofresse reveses, que a doença penetrasse em seu exército e que ele mesmo dela fosse vítima, e nesse estado fosse feito prisioneiro pelos sarracenos, com a maior parte dos que o tinham acompanhado. Muitas vezes esteve a ponto de morrer pela enfermidade. Muitas vezes os sarracenos estiveram a ponto de o matar, porque não queria acrescentar a seu juramento pela paz palavras que lhe pareciam injuriosas a Deus e aos santos. Jamais se lhe desmentiu a virtude, a piedade. Sensível aos males que os outros sofriam com ele, consolava-os e aliviava segundo o seu poder. Sua consolação estava em Deus, cuja mão paterna ele adorava. Mesmo no cativeiro e na enfermidade, nunca deixou de rezar, todos os dias, ou de fazer os religiosos recitar com ele as horas canônicas, isto é, o breviário. Na segunda cruzada diante de Tunis e de novo o enfermo, quando percebeu que a morte se aproximava, fez-se colocar sobre um leito de cinzas e, de braços cruzados sobre o peito, olhos erguidos para o céu, expirou a 25 de agosto do ano de 1270 com o fervor de uma anacoreta. Roguemos a Deus que dê muitas vezes semelhantes reis à cristandade e à França. Roguemos a Deus que os descendentes do Santo Rei lhe imitem as virtudes, sobretudo, imitemo-lo nós mesmos. Não fomos chamados para reinar como ele sobre a terra. Fomos chamados a reinar com ele no céu. O amor de Deus e do próximo, a piedade, a caridade, a humildade, a paciência, o espírito de penitência e de abnegação fizeram-no merecer o reino dos céus. Eis de resto quem era Luís em sua vida particular, onde o pôde imitar quem quiser. Nada era mais modesto, mais frugal que sua mesa particular, e ao mesmo tempo nada mais austero nos dias de mortificação. Longe de falar de iguarias e de comidas, como fazem muitos homens ricos, comia sem nada dizer, os pratos colocados diante de si pelos copeiros. Tomava ordinariamente a refeição principal entre a sexta e nona. Nos dias de jejum simples, era engenhoso em se mortificar, quer não se entregando ao apetite, quer comendo e bebendo coisas pelas quais sentia grande repugnância. Depois, quando lhe traziam assados ou carnes e molhos delicados, punha-lhes água, dizendo: gosto sim. E apesar da espécie de preferência que dava aos grandes peixes do mar, rejeitava-os por mortificação para pedir outros, pequenos e comuns. Um dos capelães, pelo menos, ficava presente às suas refeições para rezar a ação de graças, enquanto outro cuidava em fazer levar a sobremesa aos pobres.
Luís informava-se quase todos os dias da fiel execução da ordem. Seguindo o costume talvez contraído no Oriente, o Santo Rei, quase todos os dias depois do jantar, fazia a cesta no quarto, mas só despedia o leitor depois de ter recitado com ele uma oração pelos mortos. Despertando, dizia de novo o ofício dos mortos. Depois, fazia recomeçar as leituras interrompidas. Ocupava-se também de ensinar aos jovens príncipes ou princesas a maneira de rezar convenientemente as horas de Nossa Senhora, e exigia ainda deles a leitura do ofício do dia, suplicando-lhes jamais se descuidassem do piedoso costume. O sono, ao qual se entregava, enfim, sobre um leito de pranchas, com um simples colchão, sem palha, jamais era longo e raramente pacífico. Persuadido de que não há amanhã para o cristão verdadeiro, acontecia-lhe, disse, levantar-se até 50 vezes numa mesma noite para se pôr de joelhos e rezar. Ademais, assistia sempre às matinas na capela. Todas as sextas-feiras, e mais frequentemente mesmo, se não estava impedido, apresentava-se ao tribunal da penitência, sentando-se, segundo o uso de então, para confessar as faltas. Tinha por hábito lavar todos os sábados os pés a um grande número de pobres, e seus afazeres não o impediam. Encarregava desse mister o capelão de serviço. Preferia muitas vezes os cegos. Muitas vezes, como testemunha desse ato de humildade cristão, o senescal de Champagne ficava grandemente admirado. Um dia, quando manifestava mais vivamente a admiração, perguntou-lhe o rei: "Lavais os pés aos pobres na Quinta-feira Santa?" Joinville respondeu com franqueza que não, acrescentando mesmo que jamais lavaria os pés dessa gente. "Verdadeiramente", retorquiu o rei, "Santo Rei, não está muito certo, pois não deveis ter como desprezível o que Deus fez para nosso ensinamento. Rogo-vos, por amor de Deus e de mim, que vos acostumeis a os lavar." São Luís aproveitou os seguintes 16 anos do seu reinado para assegurar a paz externa e interna do país. Suprimiu as guerras particulares e as disputas judiciárias, destruiu o que restava dos valdenses e albigenses, promulgou leis admiráveis, reavivou o comércio, fez por vezes justiça por suas mãos, fundou o Hospital dos 15 e 20 para cegos, construiu a Santa Capela, iniciou a construção de Sorbona e mostrou-se tão bom, tão piedoso, tão sábio e desinteressado que aos olhos de todos passava por santo ainda em vida. O Papa Gregório IX e o rei Frederico II escolheram-no para árbitro e o mesmo fizeram Henrique III de Inglaterra e os seus barões. O Santo Rei morreu em 1370 à vista de Tunis, para onde se dirigia a fim de mais uma vez combater os infiéis. Seu filho, Filipe, o Ousado, transportou para a França os restos mortais que foram sepultados em Saint-Denis. A história deu às expedições africanas de São Luís os nomes de 7ª e 8ª Cruzadas. São Luís, rei da França, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Gens de Arles, São Gens de Roma, Santa Patrícia, Santo Arédio, Beato Thierry I e Beato Tomás de Kempis.